Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sexto ano do Colégio Emaús. Pessoal, essa aula será uma aula de revisão do conteúdo que nós estudamos para a prova. Como é uma revisão, gente, eu vou trazer aqui só os pontos que são mais importantes. Então, vocês ainda precisam complementar, né, com as anotações do caderno, com o livro e com as videoaulas. Para a gente iniciar a nossa revisão, vamos imaginar uma coisa. Imagine que vocês estão perdidos em uma floresta de manhã e precisam seguir na direção leste, para encontrar um acampamento. Como vocês fariam para se orientar, para se localizar, se vocês estiverem sem celular, né? Se o celular tiver sem sinal também, tivessem nenhum outro meio de localização? E aí, já pensaram? Então, localização e orientação, gente, é para conseguir identificar uma direção, identificar um rumo. A orientação, ela vai partir do princípio de onde nasce o sol. Quando você estende o braço direito na direção de onde nasce o sol, você está apontando para leste. O seu braço esquerdo vai apontar para oeste. A sua frente vai estar apontado para o norte e as suas costas para o sul. Esse tipo de orientação usa como referência a Rosa dos Ventos. É uma orientação que não é precisa, uma localização que não é precisa, porque é de acordo com algum ponto específico, de acordo com algum ponto para você se orientar, para você se localizar. Então, por isso que a gente diz que é uma localização relativa. Você não tem a localização exata, precisa, né? Você vai de acordo com algum ponto. A Rosa dos Ventos, um instrumento muito utilizado, né, atualmente nas navegações, ela também é utilizada como meio de orientação. Também ela não é um instrumento preciso, exato. Ela foi inventada lá no século X pelos chineses e foi muito importante durante as grandes navegações. E ainda hoje, como eu disse para vocês, ela é muito utilizada nas embarcações. Ela é composta pela Rosa dos Ventos, né, que é a orientação. A Rosa dos Ventos, gente, ela vai ter os pontos cardeais, são os pontos norte, sul, leste, oeste, os pontos colaterais, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste, e os pontos subcolaterais, norte, nordeste, norte, noroeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, leste, nordeste, leste, sudeste, oeste, sudeste e oeste-sudoeste. Nós vamos ver que com o desenvolvimento das técnicas, com a ampliação do conhecimento, vai surgir formas de se localizar com mais precisão. Coordenadas geográficas e o GPS. As coordenadas geográficas, gente, elas formam um sistema de localização preciso, exato. Elas vão se estruturar a partir de linhas imaginárias. Que linhas imaginárias são essas? São os paralelos e os meridianos. Através dos paralelos e meridianos, nós vamos ter as medidas em graus da latitude e da longitude. Então, a partir do cruzamento dessas linhas, vão se criar endereços específicos, endereços exatos para cada ponto no mundo, permitindo a sua localização precisa. Então, a partir das coordenadas geográficas, nós temos a localização exata de qualquer ponto na superfície terrestre. Lembrando que as coordenadas geográficas, elas são obtidas através da latitude e da longitude. Essas medidas, elas são em graus. Neste mapa, por exemplo, está mostrando para a gente, né, as latitudes, né, que tem como referência a linha do Equador, e as longitudes, que tem como referência o meridiano de Greenwich.
As coordenadas geográficas são linhas imaginárias chamadas de paralelos e meridianos. Suas medidas em graus são, respectivamente, as latitudes e as longitudes. Os paralelos cortam a Terra horizontalmente no sentido leste-oeste. O principal paralelo é a linha do Equador. Vamos analisar isso. Os paralelos, gente, linha do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios com a mesma distância, tá? Do Polo Norte até a linha do Equador e do Polo Sul à linha do Equador. A linha do Equador vai dividir a Terra no hemisfério norte e no hemisfério sul. Além da linha do Equador, nós vamos ter outros paralelos principais também. Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico ao norte. Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico ao sul. Sempre, gente, os paralelos, eles vão nos dar as latitudes. Sempre a latitude ela vai ter como referência a linha do Equador. Todo e qualquer ponto que esteja sob a linha do Equador terá latitude 0 graus. A latitude ela varia de 0 a 90 graus ao norte e de 0 a 90 graus ao sul. Então, a latitude ela sempre vai ser ou latitude norte ou latitude sul. Enquanto os meridianos cortam a Terra verticalmente, o principal meridiano é o meridiano de Greenwich. A junção dessas linhas é o fator responsável pela existência das coordenadas geográficas. Ou seja, nós vamos ter longitude leste e longitude oeste. A junção da latitude com a longitude nos dão as coordenadas geográficas, que é a localização precisa, exata. Não pode confundir isso. Podemos concluir que as latitudes variam de 0 a 90 graus do hemisfério sul, também chamado de austral ou meridional, e de 0 a 90 graus no hemisfério norte, também chamado de boreal ou setentrional. Já as longitudes variam de 0 a 180 graus no hemisfério oeste ou ocidental, ou 0 a 90 graus no hemisfério leste ou oriental. Então, a junção dessas duas medidas em graus vai nos dar as coordenadas geográficas. Como que funciona as coordenadas? Como que elas são representadas no mapa? Vamos lá. Ponto A. Observem que o ponto A, em relação à linha do Equador, estão vendo? 0 graus de latitude, então essa aqui é a linha do Equador. Por mais que não esteja escrito aqui, gente, linha do Equador, eu sei que é a linha do Equador porque tudo que estiver a 0 graus, né, estará sob a linha do Equador. Aqui também não precisa estar escrito o meridiano de Greenwich, porque eu sei que tudo que está a 0 graus no sentido vertical é o meridiano de Greenwich. Então, o ponto A ele está no hemisfério sul e no hemisfério oeste, em relação ao meridiano de Greenwich. Ele está a 20 graus de latitude sul e a 60 graus de longitude oeste. O ponto B. O ponto B, ele está no hemisfério sul, ele está a 40 graus de latitude sul e a 0 graus de longitude. Ele está exatamente sobre a linha, sobre o meridiano de Greenwich. O ponto C. O ponto C também está no hemisfério sul, observem a linha do Equador, e ele está no hemisfério leste. Ele está a 20 graus de latitude sul e a 90 graus de longitude leste. O ponto D, observem, o ponto D ele está exatamente sob a linha do Equador e exatamente sob o meridiano de Greenwich. Então, a latitude e a longitude, ambas serão 0 graus. O ponto E
ele está no hemisfério norte, em relação à linha do Equador, e está no hemisfério leste, em relação ao meridiano de Greenwich. Então, o ponto E, ele está a 40 graus de latitude norte e 120 graus de longitude leste. Então, é assim que a gente verifica a coordenada geográfica em um mapa. A gente precisa verificar as latitudes e as longitudes. A gente precisa localizar o ponto em relação ao hemisfério norte-sul, hemisfério leste-oeste, e sempre tendo como referência para a latitude a linha do Equador e sempre tendo como referência para a longitude o meridiano de Greenwich. Desde muito tempo, gente, como nós já estudamos, o ser humano ele usa meios para se localizar, para se orientar. Ele usa pontos de referência naturais, ele usa os fenômenos naturais. Em um dado momento, na década de 60, esses meios de orientação, de localização, eles serão aprimorados com o uso de sinal via rádio. A partir daí, vai se desenvolver equipamentos, satélites, que vão contribuir para aprimorar ainda mais essa localização, esse método de localizar com precisão. O sistema de posicionamento global é um dessas descobertas, é um desses produtos, né, de aprimoramento. Ele vai surgir, gente, a partir da década de 60, mas vai ser implantado de fato a partir de 1990. É um sistema eletrônico de navegação civil e militar que emite coordenadas em tempo real e ele é alimentado por um sistema de 24 satélites chamado Navistar. Esse sistema ele é controlado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O GPS, gente, ele vai funcionar como uma constelação de 24 satélites que vão orbitar a Terra 2 vezes ao dia. Quando eles orbitam a Terra, eles vão emitir sinais de rádio a uma dada frequência para receptores localizados na Terra. Esses receptores podem ser os portáteis, aqueles pequenininhos de mão, aqueles GPS que a gente utiliza, aqueles comuns. Como que funciona o GPS? Esse equipamento ele sempre deve estar ao alcance de pelo menos 3 satélites. Um satélite ele faz a varredura do local, porém, quando esse satélite sozinho faz a varredura, ele abrange uma área imensa, né? Uma grande área. Então, somente com esse sinal, a gente não consegue identificar qual é o ponto exato. Um outro satélite também vai fazer a varredura de uma área próxima e vai cruzar informações com esse primeiro satélite. Quando cruza a informação com esse primeiro satélite, vão cruzar 2 pontos específicos. Então, precisa de um terceiro satélite para fazer a varredura e o ponto onde esses 3 satélites cruzar essas informações é o ponto preciso, é a localização precisa. Esse processo, gente, ele chama-se de triangulação, ou seja, 3 satélites, eles vão enviar o sinal para o receptor. E esse receptor vai calcular quanto tempo cada sinal demorou para chegar. Além da localização terrestre, o receptor de GPS, ele também consegue saber a altura do receptor em relação ao nível do mar, mas para saber a altura é preciso de um 4º satélite. Representação do espaço geográfico. O que é isso? É como o espaço geográfico, é como os fenômenos, como os acontecimentos são representados. Essa representação ela pode acontecer por meio de um planisfério, aqui nós estamos vendo representada a Terra, né? E através de um globo. Em um globo, gente, a representação ela é mais fiel à forma esférica da Terra. Em um plano, sempre vai haver distorções, deformações, porque é impossível pegar algo esférico e representar em um plano sem deformação.
Por isso, para a confecção de mapas, são utilizadas algumas técnicas cartográficas, são as projeções cartográficas, são formas de fazer a representação no plano. Os mapas são uma forma de representação, uma das formas mais antigas que existe para se representar. A elaboração de mapas se caracteriza pela utilização dos recursos técnicos desenvolvidos pelas civilizações ao longo do tempo. E esses recursos, eles foram sendo aprimorados, as formas de representar foram sendo aperfeiçoadas. Os mapas, além de servirem de instrumento de orientação e localização, podem representar fenômenos naturais ou humanos no espaço geográfico. O mapa ele é utilizado tanto para a investigação quanto para a constatação de seus dados. O que quer dizer isso? O mapa, quando é elaborado, ele precisa vir com algumas informações, principalmente com a data. Por exemplo, quando a gente quer verificar a evolução da urbanização de uma cidade, do processo de urbanização de uma região, né? A gente compara um mapa antigo dessa região com um mapa atual. A partir da comparação desses dois mapas, é possível constatar as informações. O mapa ele vai se destacar por ter uma linguagem visual que é universal. O que quer dizer isso? Nós estamos falando da linguagem cartográfica. O que é essa linguagem cartográfica, gente? É a universalização das representações. Por exemplo, quando a gente representa em um mapa o oceano, esse oceano sempre vai vir na cor azul. Por quê? Foi universalizado, foi convencionado isso para que todos entendam essas formas de representação. Ler um mapa é interpretar e compreender as suas informações. Por isso, o mapa ele precisa vir com algumas informações específicas. Essas informações específicas, gente, são chamadas de elementos do mapa. E esses elementos vão constituir a linguagem cartográfica. A cartografia, né, vai ser a arte ou a ciência de elaborar mapas, de confeccionar mapas. Esses elementos do mapa, gente, são o título. O título ele é importante porque quando a gente lê o título em um mapa, a gente precisa saber do que se trata este mapa. Qual é o assunto deste mapa? A fonte ela é importante, pois através da fonte a gente pode verificar se esses dados, né, são verdadeiros ou se esses dados são duvidosos. A legenda, ela vai nos trazer o significado dos símbolos em um mapa. O que os símbolos eles estão representando? Porque quando a gente confecciona um mapa, a gente não consegue representar neste mapa todos os objetos como eles são. Por exemplo, se eu represento um mapa e este mapa ele vai vir com um aeroporto, por exemplo, eu não consigo representar o aeroporto, desenhar como é o aeroporto no mapa. Então, eu vou desenhar um símbolo que vai expressar, que vai significar que nesse local tem um aeroporto. A orientação. A orientação ela é importante porque quando nós temos a indicação do norte, nós conseguimos identificar as outras direções. E a escala? A escala, gente, é a proporção do que é real para o que está representado no mapa. A escala, ela é extremamente importante para manter a proporção dos elementos, a proporção do espaço que está sendo representado. Através dos mapas, a gente pode conhecer o espaço geográfico e perceber as distâncias entre os lugares. A gente pode identificar os fenômenos ou acontecimentos específicos. Como que isso acontece? Existem diversos tipos de mapas. Cada mapa representa um fenômeno, representa uma informação.
A escala cartográfica. Para representar determinado espaço em um mapa, é necessário reduzi-lo a uma dimensão bem menor do que a real, respeitando a proporcionalidade dos elementos. Essa proporcionalidade é a escala do mapa, ou seja, é o quanto este elemento precisou ser reduzido para caber no mapa. A escala é, portanto, uma relação numérica entre as distâncias representadas no mapa e as distâncias reais do terreno. A escala ela pode ser gráfica ou numérica. A escala gráfica, gente, é essa aqui que nós estamos vendo. A numérica é quando a escala ela é representada por um numerador e por um denominador. O que quer dizer isso? Esse 1 aqui quer dizer 1 centímetro no mapa. 1 centímetro no mapa que corresponde a 50.000 centímetros na área real. A escala gráfica, da mesma forma, cada espaço deste aqui corresponde a 1 centímetro. Ou seja, cada 1 centímetro corresponde a 50 metros no terreno. 2 centímetros correspondem a 100 metros e assim consecutivamente. Como que a gente consegue calcular a distância real em um mapa através da escala? Vamos pegar este mapa como exemplo, essa planta, né? Observem aqui que a distância da instituição de ensino até o teatro, ela, na régua, medida no mapa, né, ela é 6,5 centímetros. Nós temos que a escala deste mapa, cada centímetro, corresponde a 150 metros. 150 metros quer dizer 15.000 centímetros. Então, só eu fazer a multiplicação. Se 1 centímetro corresponde a 6,5 centímetros, 1 centímetro, na verdade, corresponde a 15.000 centímetros, quanto vai corresponder 6,5 centímetros? 6,5 vezes 15.000, ou seja, 97.500 centímetros no terreno, ou 975 metros. O que é a mesma coisa que pegar a distância no mapa e multiplicar pela escala. Vamos entender como que se faz a conversão de escala de quilômetros para metros e para centímetros. De quilômetros para metros, gente, eu multiplico por 1.000, porque cada 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Ou seja, nessa escala 1 para 300.000, se eu tenho 3 quilômetros, 3 quilômetros eu vou multiplicar por 1.000 ou eu adiciono 3 casas decimais, o que vai me dar 3.000 metros. Se eu quero fazer a escala de metros para quilômetros, eu vou fazer o inverso. Eu vou dividir por 1.000 ou eu ando 3 casas decimais para a esquerda. De metros para centímetros, eu vou multiplicar por 100 ou eu ando 2 casas para a direita, porque 1 metro equivale a 100 centímetros. Se eu quero converter de centímetros para metros, eu divido por 100 ou ando 2 casas para a esquerda. Quando quero converter de quilômetros para centímetros diretamente, eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar por 100.000, porque 1 quilômetro corresponde a 100.000 centímetros, ou eu posso andar 5 casas à direita. 1, 2, 3, 4. Eu quero fazer para quilômetros, eu divido por 100.000, ou eu volto 5 casas para dizer eu 1.000 de metros. De centímetros, multiplico por 100.000 e de centímetros para quilômetros, eu divido por 100.000.
Vamos entender agora essa proporcionalidade da escala. A escala ela pode ser grande ou ela pode ser pequena. Eu tenho a escala grande, gente, quando o denominador ele é menor. Se o denominador ele é menor, eu tenho um maior nível de detalhes. Então, a área representada ela é menor. Ou seja, uma área menor, eu tenho uma escala grande. Na área menor, eu tenho um maior nível de detalhes, maior riqueza de informação. Se o denominador ele é maior, eu tenho uma escala menor, uma maior área, ela foi mapeada. Se a área mapeada é maior, eu tenho um menor nível de detalhes. Como assim? O tamanho da escala é inversamente proporcional ao seu denominador. Quanto maior o denominador, menor a escala, menos detalhes, e maior é a área mapeada. Quanto menor o denominador, maior a escala, mais detalhes. Menor é a área mapeada. A escala ela vai ser utilizada de acordo com o que se quer mapear. Por exemplo, quando se quer mapear um bairro, vai utilizar uma escala grande, porque vai mapear uma área menor. O nível de detalhe será maior. Se quer mapear um continente, vai utilizar uma escala menor. A área mapeada será maior e o nível de detalhes menor. Tipos de mapas. Existem vários tipos de mapas. São os mapas temáticos, mapas por temas. Esses mapas eles podem ser políticos, onde representam os limites dos territórios, os limites dos países, as fronteiras dos países. Os mapas eles podem ser históricos. Os mapas históricos, gente, eles representam como era o espaço geográfico naquele momento em que ele foi desenhado, porque a gente sabe que o espaço geográfico ele está em constante alteração, em constante processo de mudança. O mapa físico vai representar as características físicas, os fenômenos naturais, hidrografia, relevo, clima, a hipossometria, que é a altitude, né? Dentro desses mapas, pode ser representados tanto fenômenos naturais quanto fenômenos sociais, desmatamento, urbanização, crescimento populacional, fenômenos naturais, tempo atmosférico, né, as condições atmosféricas, naturais, como eu falei para vocês, as bacias hidrográficas, biomas. Então, esses tipos de mapas são mapas temáticos. Além da representação em mapa, existem outras formas de representar o espaço geográfico. Desde os primórdios da humanidade, gente, o ser humano ele faz registro das suas atividades, ele faz registro do espaço geográfico também. São as pinturas rupestres, né? Depois o desenvolvimento dos mapas mais antigos, o aperfeiçoamento das técnicas, o aprimoramento dessas técnicas, inclusive. Existem outras formas de representar o espaço geográfico. São representações bidimensionais e representações tridimensionais. Nós já vimos a forma de representar através de mapas bidimensional, agora nós vamos conhecer outras formas. O croquis. O croquis é uma forma de representação que não tem precisão geográfica. É uma forma de representação à mão, né? Nessa forma de representação, não prevalece o tamanho original, não existe o uso da escala. Uma outra forma de representar o espaço geográfico são infográficos, que trazem fenômenos ou acontecimentos. O infográfico é uma forma de representação que contém imagens e contém textos. O cartograma também, gente, é uma forma de representar que dá destaque ao fenômeno que se quer representar. O cartograma ou anamorfose não permanece com a forma exata do continente, da região, do país. Há distorções no formato. Dá destaque nesse tipo de representação para o fenômeno. Aquele local que tem maior expressão deste fenômeno é o local que vai ter uma representação mais destacada.
Outra forma de representação são os perfis topográficos. Através do perfil topográfico, consegue-se representar o relevo, as formas de relevo, planalto, planície, depressão, através do uso da escala horizontal, a escala vertical e o exagero vertical. A escala horizontal é a extensão deste terreno. A escala vertical é a escala de cima para baixo, é a dimensão do que está sendo representado. E o exagero vertical é a forma de relevo, é o tamanho desse relevo que está trazendo para a gente. As representações tridimensionais. Tridimensional quer dizer 3D, gente, 3 dimensões. Altura, largura e profundidade. Nessa forma de representação, nós temos o bloco-diagrama e a maquete. Nesse bloco-diagrama aqui, a gente observa que consegue representar tanto a altitude, mostra o relevo, quanto a largura, né? E a dimensão do terreno, a profundidade desse terreno. Na maquete também, gente, consegue fazer essa representação. Mas a diferença da maquete para o bloco-diagrama é que a maquete ela pode ser vista de vários ângulos. Já o bloco-diagrama, não. A maquete ela pode ser virada, inclusive, para ser vista de vários lados também. O bloco-diagrama, não. A maquete é a representação em miniatura de uma região, de um prédio, de uma área, de um local, de um espaço, de um bairro. Então, esses são os tipos principais de representação tridimensional. Finalizamos a nossa revisão, pessoal. Tem algumas atividades para vocês fazerem, também são atividades de revisão e serão corrigidas na próxima aula. Copiem as perguntas no caderno, tá? Se tiverem dúvidas, voltem na videoaula para fazer. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.